Fala aí, torcedor alvinegro praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos falar do Santos, agora é 2 vídeos por dia, um de manhã, anota aí, todo dia de manhã, cedo. Hoje que é sábado, eu trouxe um pouco mais tarde, vai ser cedo agora, mudança no canal, para ajustar, para trazer informações para vocês de manhã e de tarde, beleza? De tarde que eu falo ali, 1h da tarde, anote aí, informações verdadeiras, só deixando para vocês aqui, avisado, beleza? Se inscreva, deixa aquele like e compartilha suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito bem-vinda para ter novidade de vídeo. Vamos começar aqui com Esporte Total e vamos ver mais informação do Santos Sormani. Um monte de informação para você já começar o sábado alinhado com o Santos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Sabe aquela história de jogo de 6 pontos? É o que vai acontecer no sul do país. O Internacional vai receber o Santos. Os dois estão pertinhos na classificação e pertinho também do Z4. Mais uma rodada se foi e o Peixe segue fora da zona de rebaixamento. É o 16º com 37 pontos, mas está só um acima do Vitória, que é o 17º com 36. E segunda-feira tem confronto direto contra o Internacional no Beira-Rio, Colorado, que é o 15º com 40 pontos. Ou seja, jogo de 6 pontos, confronto direto em que o Peixe não terá o zagueiro Zé Ivaldo suspenso, mas, em compensação, terá de volta Alexis Duarte, zagueiro da seleção paraguaia que estava convocado nessa última data FIFA, desfalcou a equipe contra o Mirassol. Só que tem um ponto muito importante que preocupa o torcedor santista. Pela primeira vez na história, o Santos não chega a 40 pontos depois de 34 rodadas em um campeonato brasileiro de pontos corridos. A pior campanha havia sido justamente no rebaixamento em 2023, quando tinha 42 pontos a essa altura do campeonato. Nesse momento, reforçando que o Santos é o 16º com 37. Portanto, tem a pior campanha da história do clube na era dos pontos corridos. Que jogar fora de casa es diferente, verdad, no hay que esconder eso, ¿sí? Mas en este momento también hay que tener o equilibrio necesario, hay que estudiar y planear bien la estrategia y convencer, estar convencido de nuestra estrategia, ¿sí? Es verdad de que hicimos 2 bons primeros tempos nas últimas duas partidas fora de casa, mas não conseguimos o objetivo. Um jogo fundamental, um jogo chave, e para isso Neymar também é muito fundamental para que o Santos conquiste esses 3 pontos contra o Inter fora de casa lá no Rio Grande do Sul. O camisa 10 voltou a marcar depois de 3 meses de seca e vai ser muito importante, já que o Santos necessita desses 3 pontos para se afastar cada vez mais do Z4, visto que o Vitória tem compromisso contra o Sport, lanterna do campeonato, já rebaixado no Recife. Que situação está vivendo o Santos? É aquela história, quando você acha que não pode piorar, sempre piora. E o Santos está vivendo aí uma situação extremamente delicada, precisa vencer os seus jogos, o futebol ainda não é o suficiente. A expectativa é para o Neymar, que está voltando, jogou as 2 últimas partidas e pode ajudar o Santos nesse momento decisivo no campeonato. Vamos falar agora. Provavelmente, o Luan Pérez, que era titular, vai voltar a ser titular novamente. Essa é a modificação que o Vojvoda vai fazer. E nas outras posições, não se sabe. É muito preocupante. A gente vai ter uma ideia, talvez no domingo. No domingo, a gente vai ter uma ideia. Entendeu? Neymar, todo mundo ficou preocupado, questão no joelho. Aparentemente, não é problema. Mas o Santos esconde tudo o que se refere ao Neymar. Tudo, absolutamente tudo. Aparentemente, pelo que eu apurei com algumas pessoas, aparentemente, eu volto a dizer, o Neymar não é problema e joga contra o Internacional em Porto Alegre. Tá? Outra coisa que é importante, os pendurados do Santos, nesse momento, tem que tomar cuidado para não levar o 3º cartão amarelo, porque aí não jogariam contra o Sport na Vila Belmiro. Sormani, mas é contra o Sport. Não, era contra o Vitória, o Santos perdeu. O Sport hoje está livre. O que eu ia dizer livre? Não é livre. Está rebaixado. Os jogadores não têm mais aquela pressão. Acabou, o ano para eles acabou. Então agora eles vão entrar em campo para se divertir. E vão entrar em campo também, muito provavelmente, com a tal da mala branca incentivando. Vocês podem ter certeza, vai ter time mandando. Existe isso no futebol. Existe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, o Santos provavelmente, talvez, não sei, estou aqui só imaginando, mande algum incentivo para o esporte,
nesse jogo contra o Vitória. Entendeu? Pode ser que isso aconteça. Mas, enfim, o Sport está absolutamente tranquilo. Então, esse jogo contra o Internacional, o ideal é ninguém tomar o terceiro. Porque precisa ganhar. Esses 3 pontos contra o Vitória são importantíssimos. Importantíssimos. E quais são os jogadores pendurados? Vamos lá. Brazão, Igor Vinícius, o Frias, Basso, Escobar, Zé Rafael, Neymar, Barreal, Lautaro e o Luizão. O Luizão é carta fora do baralho, nem tem concentrado. Mas tem 2 cartões amarelos também. Então a gente tem que levar em consideração isso. Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, João Basso, Escobar, Zé Rafael, Neymar, Barreal, Lautaro e Luizão. 10 jogadores suspensos. Suspensos não. Pendurados, ameaçados com 2 cartões amarelos e se tomarem cartão não jogam contra o Sport. Entendeu? O Internacional, ele já tem 3 desfalques certos para esse jogo. O meia, Luiz Otávio, ele tomou o 3º cartão amarelo. Não joga. E os atacantes, Bruno Tabata e o Carboneiro, que é colombiano, acho que é colombiano ou equatoriano, agora eu já não me lembro mais. E fez um gol na Vila contra o Santos, eles foram expulsos, não jogam. O goleiro titular do Inter é o Rocher, está machucado, não vai jogar. O reserva, o Ivan, saiu no intervalo do jogo contra o Ceará ontem, com uma lesão na coxa. E entrou o 3º goleiro, que é o Antônio. Deve ser ele o titular, porque ninguém sai com uma lesão na coxa e joga o jogo seguinte. Só se não foi lesão, só se foi cãibra, alguma coisa assim. Mas não deve ter sido porque o cara saiu no intervalo do jogo. Então seriam 4 desfalques, mas o Internacional vai ter o retorno do Thiago Maia, o menino da vida. O Santos tentou contratar no começo desse ano e não conseguiu. O Thiago Maia não jogou contra o Ceará e volta nessa partida contra o Santos. Entendeu? Para finalizar, gente, eu li no Diário do Peixe e fui confirmar, não sei se o Diário do Peixe foi o primeiro noticiário, mas eu vi lá. O Souza estaria no radar do Barcelona da Espanha. E aí eu fui atrás da informação. E procede. A informação procede. O Barcelona quer contratar o Souza. Aí eu perguntei para essa pessoa com quem eu apurei. A oferta, levando em consideração que eu li no Diário do Peixe, é de 12 a 15 milhões de euros. A pessoa me disse, não. Eu perguntei, superior ou inferior? Respondeu, mas não. Mas existe a possibilidade de o Souza ser negociado no final do ano com o Barcelona. Só que 12, que seja 15 milhões, é brincadeira. O Palmeiras vendeu o João Vitor, um zagueiro, lateral da assistência, faz gol, defende também, ataca, arma o jogo, é um jogador muito importante. No futebol moderno, atual, o lateral é uma das posições mais importantes de um time de futebol. Se o Palmeiras vendeu um back que mal jogou, chamado João Vitor, para o Chelsea por 35 milhões de euros, o Santos não pode vender o Souza por 15 milhões. Não pode começar a conversar abaixo de 30 milhões. Não pode. Ou abaixo de 35, levando em consideração esse preço aí. Ou abaixo de 40. Mas é muito caro. Mas o Chelsea pagou 35 milhões pelo João Vitor para ser reserva lá, porque que o Santos vai vender o Souza por 15 milhões, que seja o teto máximo, ou por 12 milhões. Se bem que eu volto a dizer para vocês, a pessoa falou para mim, não procede esses valores. Esses valores não procedem. Tá bom? Mas é isso. O Souza deve sair. Por que deve sair? Porque o Santos é um time endividado e precisa de dinheiro. O grande problema é que vende esses jogadores e não paga a dívida. Não amortiza o que deve. Por quê? Porque pega esse dinheiro e sai contratando um monte de cabeça de bagre. E nem o Santos vendeu o Jair, ou melhor, vamos dizer, vendeu o Luca Meireles por 12 milhões de euros e pegou esse dinheiro, contratou o Adonis Frias e contratou o Alex Duarte. Não é que ele pegou esse dinheiro e com esse dinheiro está usando para fazer pagamentos ou se garantir até o final do ano com 13º, salários, férias, etc. E tal. Não, gasta. Esse é o problema. Gestão, má gestão. Todos esses presidentes são ruins. Todos. Com raríssimas exceções, como por exemplo a Leila Pereira. Ela é uma exceção. Eu não consigo avaliar o BAP. Não consigo. Porque ele já chegou com o copo cheio. Entendeu?
A Leila chegou também? Chegou. Mas a Leila aumentou o faturamento do Palmeiras. O BAC aumentou? Pouco. O Flamengo. Muito pouco. Tanto que ele está brigando aí por causa de 100 milhões de reais, tá lá com a Libra, para tentar aumentar o faturamento. Porque, proporcionalmente, o Palmeiras aumentou muito mais o faturamento dele com a Leila Pereira do que o Flamengo com o BAC. Essas pessoas são pessoas que estão fora da curva. Aí você pega presidente do Corinthians, presidente de São Paulo, presidente do Santos. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo, tudo ruim. Péssimos gestores, péssimos administradores. E o Santos, segundo já contei para vocês aqui, uma pessoa me disse, professor Mani, quando fechar o balanço de 2025, as pessoas vão cair de costas, porque a dívida do Santos deve ultrapassar a 1 bilhão de reais. Meu Deus do céu. Aí, quando aparece uma proposta dessas pelos Souza, os caras acabam vendendo. Por quê? Na hora de fazer lá a contabilidade, deu tanto, mas nós vendemos o Souza por tanto. Aí a defasagem acaba diminuindo. Pessoal, ia deixar os créditos aí pro Sormani, né? Incrível Sormani, verdade, né? Tá no site aqui do Diário do Peixe. Barcelona prepara proposta para Souza e deve mandar representante ao Brasil. Cara, eu concordo com tudo que o Sormani falou, cara. Sormani é um dos maiores jornalistas que tem dentro do Santos. Perdão, pessoal, que saiu aqui. Cara, você vendeu Souza por 15 milhões de euros, cara. É muito pouco. Mas aqui, ó. Aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Um atento aqui, né? O clube espanhol busca opção para a posição para disputar a vaga com Alejandro Balde, né? De acordo com o jornal Mundo Deportivo, um dos alvos seria Alejandro Grimaldo, né? Do Bayer Leverkusen, da Alemanha, que poderia custar até 20 milhões de euros. O Bayern de Munique, né? Da Alemanha, também deve mandar representante ao Brasil para acompanhar o lateral e o Rian do Vasco. Não é só o Barcelona, viu, pessoal? É o Bayern de Munique também, viu? Agora, assim, velho, eu não sei o que acontece dentro do Santos, cara. Eu não sei, meu Deus do céu, é muita burrice, cara. Capaz de ficar com medo de não vender jogador. Cara, o jogador valorizado, velho. Cara burro, velho. Deixa o menino jogar. É igual o Robinho. Bota pra jogar, velho. Vende caro. Quita dívida. Faz o que o Palmeiras fez. Meu Deus, até quando esse presidente vai ficar usurpando o Santos, cara? Segurando o jogador que vale mais. Não segura o jogador, perdão. Vendeu o Lucas Meireles por 12 milhões, sendo que o cara poderia vender por 30, velho. Como é que pode o Palmeiras vender um zagueiro reserva por 30 milhões de euros, pessoal? E o Meireles, que é muito bom de bola. Você vai ver, o Lucas Meireles daqui a uns dias, daqui a uns anos, vai estar valendo aí 40 milhões de euros. E o Santos, como sempre, ó. Entendeu? Porque fica vendendo jogadores com ansiedade, velho. Não tem que vender, porque se não valorizar, a gente perde. Gente, jogador não perde. Jogador faz 2 gols, ele valoriza. O Souza joga muito. Como é que vai vender o Souza por 15 milhões? Por que sua mãe tá falando que é 15 milhões? Porque sua mãe tem acesso lá dentro. Então, no mínimo é de 30 a 35 milhões, cara. O Barcelona tem dinheiro, que o Barcelona tá quebrado, o problema é dele. O Bayern de Munique também tá interessado. O Bayern de Munique é rico, é milionário, bilionário, porra. Então, a multa pro jogador sair hoje do Santos, do nível do Souza, é de 30 milhões de Robinho Júnior. A multa do Robinho Júnior é alta, acho que é 40 milhões de euros. Porque não bota. Porra, o Souza é menino da Vila, aumenta o salário dele. É porque não quer aumentar o salário do menino pra valorizar. O problema é esse. Que não querem dar um acréscimo ao menino, porque quando você aumenta o valor do jogador, tem que aumentar o valor do salário. Tem que aumentar o valor do salário e das luvas. Talvez seja o problema. Brincalhão, velho. Esse presidente do Santos é um fanfarrão. Vender o Souza seria ruim pra gente? Sim. Mas, infelizmente, o Santos precisa de dinheiro. Agora, vender por 15 milhões de euros, pô. Não dá, pô. Parece que tem uma tabela 15 a 12 milhões pro jogador da base do Santos, que joga muito a bola, sai por 15, 12 milhões, rapaz. Pelo amor de Deus. E Souza ganhou a titularidade no Santos, né? Soma 26 jogos, 1 gol e 2 assistências. Inclusive, ele ganhou elogios da comissão técnica, entrou no radar da seleção brasileira, né? E é jogador, porque pelo que eu tô vendo na seleção aí, meu irmão, Alexandre com 40 anos do Flamengo jogando na seleção, pelo amor de Deus, pô. O técnico, auxiliares do técnico Carlo Ancelotti observaram, né, alguns jogos do Peixe, buscando entender as condições de Neymar e se encantaram com o garoto. O jogador está no Santos desde o Sub-11, né? Teve passagem por categoria de base da seleção brasileira.
tendo jogado o Mundial Sub-17 em 2023, e ele tem contrato com o Peixe até o final de 2028, pessoal. Então, tá vendo aí? Por agora é só, espero que vocês tenham gostado do corte, se inscreve, deixe seu like, compartilha suas opiniões nos comentários. Eu botei o Souza com a camisa do Barcelona para chamar a atenção de vocês, mas ainda tá ali, é tudo embrionário ainda, mas tem sim Bayern de Munique e o Barcelona interesse em Souza. Mas se vender, que venda caro para conseguir pelo menos pagar o rombo que essa diretoria medíocre fez no Santos aí.